Mais um Pode Crer podcast começando. Esse programa aqui tem a intenção de te motivar, de te estimular a crer no Senhor Jesus. E esse é o primeiro programa do ano de 2025. Então, desde já, nós desejamos que seja um ano de muita fé em Deus. Você sabe que fé é a arma que Jesus nos deixou para vencer o mundo, para vencer os desafios do mundo, os problemas, as situações difíceis. Então, que haja muita fé nesse ano de 2025 sobre você, porque fé é um dom de Deus. Peça que Ele te dá. E é um pode crer muito especial. Como Deus sempre age na nossa vida, é um pode crer de surpresa. Ontem ainda eu consegui essa figura, esse servo, esse segundo tenor, esse arauto. Não sei se você já captou quem é aí, mas é baiano, é cristão, é irmão, é grandão. É Fernando, do Arautos do Rei. Veio aqui nos presentear, nos edificar. Seja muito bem-vindo, viu, Fernando? Obrigado. Um abraço aí para todo mundo que está assistindo a gente. Muito feliz e honrado em ter sido convidado, né? Ontem a gente não sabia de nada, né? Vai dar certo, Papai do Céu vai conduzindo as coisas. Amém. Aí. Verdade. Amém. E claro, tô aqui com outro paredão, né? Hoje eu tô de bola aqui, pequenininha, no meio de duas traves enormes, mas Deus é comigo. Que é Vitor, meu esposo, que está sempre aqui comigo, desenvolvendo esse ministério para que o nome de Jesus seja glorificado. É isso que importa, glorificar o nome de Jesus. Amém, amém. Prazer estar aqui com o Fernando, né? Que bom que Deus tinha marcado esse encontro, a gente só não sabia, né? Mas ele sabia e vai ser muito bom poder compartilhar aqui experiências, né, com Deus. Vamos lá. É verdade, esse programa era para ter sido ao vivo, porque eu imagino que muita gente tem perguntas para fazer, querem participar, mas Deus não quis assim, né? Então, eu vou aqui transmitir o que eu imagino que as pessoas querem saber sobre um jovem que era baiano, que cresceu na igreja louvando, como tantos, e que, de repente, foi parar no Arautos do Rei. Um grupo musical brasileiro com mais de 60 anos, né? Sim. Desde 1963, e sempre com a composição de 4 músicos, 1 ou 2 instrumentais, e você está aí, está nesse meio. Verdade. Primeiro, fala pra gente o que é ser um Arautos do Rei. Nossa. Chamado, né? Eu sempre falo assim para as pessoas, qualquer um pode ser um arauto, né? Qualquer um pode ser um arauto. Vai participar do Quarteto Arautos do Rei é um grande privilégio, né? A gente passar pelos lugares onde Deus chama a gente e a gente poder comunicar Jesus para as pessoas através daquilo que a gente canta, daquilo que a gente prega. É maravilhoso a gente pregar sobre a volta de Jesus. Então, pelo que você falou aí, qualquer um pode ser um arauto e você não tem necessariamente que estar no grupo Arautos do Rei. É a função. O Quarteto, né? Arautos do Rei é uma função. Agora, o arauto, qualquer um pode ser um arauto, qualquer um pode proclamar uma mensagem. Né? Fernando, criança, era um arauto? Sim. Vamos para a Bíblia, rapidinho, porque aí a gente vai deixar com base no que Deus fala sobre a nossa história, a nossa caminhada, a sua história ilustrar e trazer para a gente um panorama disso que Deus fala, né? Okay. Jeremias 29, 13 diz assim, 29, 11, depois chegar no 13. Eu é que sei quais pensamentos tenho a vosso respeito, Fernando. Pensamentos de bem, não de mal, para te dar o fim que você deseja. Muita gente se perde nessa palavrinha deseja, né? Na ideia de que é a nossa vontade. É Deus realizando os nossos sonhos, os nossos planos, o que nós idealizamos. Mas aqui já houve uma transformação, de alguma forma, dos planos de Deus incutido no coração do ser humano. Então, Deus sabe quais pensamentos tem sobre você para dar o fim que você deseja. Fala aí. Era isso que você desejava quando criança? De verdade? Sim, certeza. Muita certeza. E criança muito pequena ainda, não é criança mais bitelinho, não. É criança pequenininho mesmo. Você já foi pequeno, Fernando? Já. Um dia, né? Um dia já fui. É uma boa pergunta essa. É uma boa pergunta. Quando era criança, todos os dias, eu era acordado com as músicas do Arautos do Rei. Meu pai sempre colocava as músicas do Arautos. Porque meu pai sempre foi quarteteiro, né?
Então, os álbuns do Arautos, eles saíam e meu pai comprava e já colocava para a gente ouvir. Então, eu lembro de eu acordar ouvindo as músicas do Sou Milagre, do Felicidade Sem Fim, que foi um pouquinho depois, do Paz, do Não Desistir, enfim. E aí eu ouvi esse negócio de, cara, que negócio bonito. Meu pai já cantava no quarteto, né? Seu pai canta num Meu grupo, pai né? Cantou no quarteto, no Sideral, acho que por uns 40 anos cantou no quarteto. Aí, meu pai colocava essas músicas e eu ouvia, eu digo, cara, que coisa linda. Aí eu olhava as capas dos álbuns. Era CD na época, Não, né? LP. LP ainda. Vocês LP. são velhinhos, Eu viu? sou. Eu não sou dessa época, não. Sou das antigas. Mas aí eu via essas capas e eu me imaginava ali. Uma percepção de uma criança, e às vezes eu falava, as pessoas davam risada, né? Porque quem vai acreditar no sonho de uma criança de querer cantar no Arautos do Rei? Então, desde criança, eu queria cantar no Arautos do Rei. Era um sonho do meu jeito, né? Do meu jeito, eu achava, quando eu crescer, eu vou cantar no Arautos do Rei. De alguma forma, você era alimentado, né? Eu era alimentado porque eu ouvia isso, e eu só ouvia Arautos do Rei. Eu não ouvia música de criança. Meu pai e minha mãe, eles investiram muito na nossa criação musical e espiritual. Eles investiram muito. E uma das coisas que eles faziam era investir em música para a gente. Comprava tudo que saía de criança e de adulto. E aí eu só ouvia o que era Arautos do Rei. A de criança minha irmã ouvia, mas eu só queria ouvir Arautos do Rei. E aí foi nascendo esse desejo em mim, quando eu era ainda criança, né, de estar no Arautos do Rei. Você falou algo aí que me chamou a atenção. Você vai falando, minha mente vai aqui viajando. Deus diz que sabe quais pensamentos tem a nosso respeito e é para nos dar o fim que nós desejamos. A gente vê que a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Uhum. E quando pedimos com a finalidade egoísta, para nos satisfazer. A gente também entende biblicamente que o que alimenta os nossos pensamentos é tudo que entra, é tudo que nos abastece, né? Seja pelo ouvido, pelos olhos, pelo paladar, pelo toque, pelas janelas da alma, pelos sentidos. E você disse que desde criança você já desejava ser um arauto do rei, ser alguém que ia servir ao Senhor. Mas você frisa algo muito importante aí. Houve um investimento familiar para que o que estava alimentando os seus pensamentos, que é o que trazem os sonhos, os ideais, os desejos, foi muito grande por seus pais. Houve um investimento. Então, assim, o que entrava nos ouvidos de uma criança era louvor. O que ia sair, ser produzido por uma criança, era um sonho que estava de acordo com o desejo de Deus. Isso faz a gente refletir, porque às vezes a gente está sonhando coisas que estão longe do sonho de Deus para a gente, porque o que está alimentando a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa alma, não tem nada a ver com o que é do reino dos céus, né? Às vezes eu falo assim, que foi Deus que colocou esse sonho no meu coração, desde criança. Porque Deus já tem um plano para cada um de nós. Amém, eu creio. E Deus sabe do futuro. Quando eu nasci, Deus já sabia que eu estaria no Arautos. Quando eu nasci, Deus sabia de tudo que eu ia, de todo o caminho que eu ia trilhar até chegar no Arautos. O início até o fim, né, Sim. Então, então eu tenho essa convicção de que Deus plantou esse sonho no meu coração e proveu meios para que eu tivesse esse sonho que Deus plantou, e Ele proveu meios para que eu realmente tivesse esse sonho. Interessante só assim, perceber que de criança você já tinha um sonho que muitos, na realidade, assim, é mais comum ouvir de crianças que têm sonho de serem cantores. Sim, somente isso. Ou então jogadores, específico, né? Sim, ou jogador de futebol, sim, né? Enfim. Sim. Ou algum atleta e tal, mas você tinha um sonho específico de cantar no Arautos, né? Então isso chama atenção, porque não era qualquer sonho, era bem específico, né? Não era generalizado. Sim. Verdade. Servir a Deus, né? E a gente anda tão na contramão do que é espiritual, né? Naturalmente, a gente é tão carnal, né? Mas com base no Salmo 139, você estava aí falando, e com a história de Moisés,
a gente pode afirmar que Deus tem um plano e um propósito na vida de cada um. Uhum. Ninguém nasceu por acaso. Por mais complexa, estranha e doída que seja a história de um ser humano, aconteceu pela permissão de Deus. Verdade. E isso trouxe alegria ao coração do Senhor. Ah, mas foi fruto de um estupro. É uma vida. E Deus transforma a maldição em bênção. Esse é um assunto forte, Sim. polêmico, mas Deus é a vida. E ainda tem a parte, né, que filhos são bênçãos. São bênção. Só que, dado o contexto que o filho vem, nem sempre ele é recebido como uma bênção, verdade. Porque a forma que o gerou foi uma maldição, mas se a vida surgiu é porque Deus estava ali. Verdade. E aí, Moisés, Salmo 139, a gente entende, todo mundo tem um propósito. Mas por que nem todos conseguem enxergar ao longo de sua vida ou descobrir de uma forma tão simples como você viu? Porque parece que não teve muito contratempo. Uhum. Você tinha um sonho quando criança, foi amadurecendo. Teve algum momento em que você começou a sonhar algo diferente? Assim, musicalmente, algumas a gente vai caminhando e tal, e algumas portas vão se abrindo, a gente vai tendo algumas oportunidades e alguns desejos. Mas o sonho de cantar no Arautos do Rei nunca desapareceu. Nunca morreu. Agora, assim, eu fui crescendo, eu parei de falar para as pessoas, né? Porque são 4 vagas, né? Você tinha medo de acharem que você estava sendo... viajando. O pessoal, cala a boca, rapaz. Não é sendo, porque... assim, audacioso demais. Porque, assim, são 4 vagas. E eu tenho uma plena certeza de que nesse Brasil tem muita gente melhor do que eu. E eu falo isso de coração, não falo isso com demagogia. Então, eu pensava assim, cara, é um sonho que eu tenho, mas é um sonho muito distante, né? Você vai dizer, eu quero conhecer a Lua. Mas é se um não fosse sonho isso, muito distante, né? Então eu penso, são 4 vagas. Para eu chegar lá, e eu era desconhecido, né? Eu desconhecido, ninguém me conhecia. E eu pensava assim, cara, isso aí não vai rolar. Então, eu adolescente, eu passei a não dizer isso para as pessoas. Você também já estava desacreditando? Em parte? Não é que eu nunca desacreditei. Mas eu sempre pensei assim, vou tocar minha vida, porque isso pode acontecer ou não pode acontecer, apesar de ser um sonho. E aí eu pensava assim, mas eu não vou falar para ninguém, porque, cara, deixa para lá, porque se acontecer, tá tudo bem, se não acontecer, tá tudo bem também. Então eu toquei minha vida pensando em outras coisas. E se fosse, eu sempre pensei assim, se for da vontade de Deus que isso aconteça, Ele vai fazer o caminho. Vai ser algo natural, né? Vai ser natural. Eu nunca forcei a barra. Nunca cheguei assim para ninguém da Novo Tempo, por exemplo, e mandei uma gravação minha. Nunca fiz isso. Ou nunca cheguei para alguém e falar assim, eu canto, viu? Não. O máximo que eu já fiz é, tipo, conversar com alguém lá da Novo Tempo, e a gente está conversando num papo assim mais descontraído, e dizer, rapaz, lembre de mim, quando tiver alguma coisa, você lembre de mim. Fazer sua parte, né? Sim, Tira pedra, varão. Lembre de mim. Mas eu falava, era na brincadeira, era uma brincadeira séria, né? Lembre de mim. Sem querer, querendo. Sem querer, querendo, né? E aí, e realmente, pessoas que eu fiz uma brincadeira como essa, tipo o Baldo Arte Trio, eu falava, brincando, ô, negão, lembre de mim, velho. Lembre de mim, quando chegar uma oportunidade lá, você fala de mim. E ele realmente falou, né? Foi uma brincadeira séria que eu fiz e deu certo. Né? Aliás, manda um abraço para Bal aí, vocês. Opa! Pra Bal. Olha para onde aqui, mano? Manda um abraço aí para Bal. Abraço, Bal, meu parceiro. Que Deus continue te usando aí, rapaz. Vou botar pressão, papai. São quantos anos de ministério, né? Esse dia até eu vi a postagem dele no Instagram, no Livramento, acho que já faz assim, não sei quantos anos lá do acidente de moto, né? Acidente de moto, acho Milagre. que foi 2001, cara, foi feio o negócio. Tem Milagre de que Deus, trazer né? o Arte Trio aqui para trazer vamos fazer um apelo já para eles. Pense na sonzeira aqui, meu Tirar irmão. de feira. Eita glória, Mas eles têm um estúdio menor que dá para fazer mais de 10 pessoas assim. Eita glória, meu irmão. Mas, Fernando, então, o sonho de ser um arauto
sempre existiu. Sempre existiu. Você já ouviu alguma vez, ou já foi iluminado, assim, de uma maneira clara, como Samuel ouviu, a voz do Senhor dizendo a você, você cantará para muita gente, você será um arauto, você foi reservado? Quando era criança, eu não ouvi, eu não percebi Deus falar para mim que eu seria um arauto. Mas eu percebi Deus me chamando para cantar. Eu tinha... E essa é até uma história muito interessante. Eu tinha... Criança não, adolescente. Eu tinha 11 anos, 12 anos. E aí teve uma programação do Dia das Mães numa igreja, lá na Cidade Baixa, em Salvador. E aí me convidaram para cantar. Eu não tinha música nenhuma no Dia das Mães. Aí eu levei... O Armos tinha terminado de lançar o álbum Esperança Real. Eu fui lá, cantei Cristo, Senhor Eterno. Na verdade, alguém pediu para eu cantar realmente essa música. Foi aí, Armos na época de Alexandre? Foi? Na época de Alexandre. Rapaz, tá velho, viu? Tô. Se alguém lembra disso, também é mais velho que eu. Oi. Aí, o que acontece? O Armos lançou a música, eu fui lá, cantei, foi legal. E aí me chega um irmão, se empolgou com o negócio, aí pegou e falou assim, cante o Amor do Pai. Aí eu fiz assim, eu nunca cantei essa música, não. Deu uma palhinha aí, você lembra? Hã? Deu uma palhinha. Lembro. O amor do Pai que é derramado em mim, vem na hora ideal renovar-me. Procuro manter-me nele, tornar-me dele, arrependendo-me, e ele me perdoa. Segura aí só um minutinho para contar o que esse irmão veio falar quando se empolgou. Tá bom. E para você que está assistindo, preste atenção. Moisés é uma história que prova que Deus tem um propósito na vida de todo mundo. O Salmo 139 diz que quando você ainda era substância em forma na barriga de sua mãe, Deus já contava todos os dias da sua vida. Deus não permitiu você nascer por um acaso. E se você, como Fernando, ou como muitos, ainda não conseguiram entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, dá um return aí, volta um pouquinho o vídeo, ouve essa letra que ele louvou. O amor do Pai é derramado sobre você, mas você precisa se arrepender, você precisa buscá-lo, você precisa invocá-lo, você precisa lutar com Deus. Ele te ama, ele fez você nascer e ele não está surdo para não te ouvir. Isaías diz que Deus não está com os ouvidos tampados. Ele te ouve e ele quer realizar o plano dele na sua vida. Levanta, prossiga, mas lembra de uma coisa, se arrepende. Você sabe do que eu estou falando. Volta para o Senhor, busca o Senhor e torne possível ouvir a voz dele falando ao seu coração. Eu te fiz para isso, tá bom? Vai lá, Fernanda. Isso foi forte, viu? Amém. Caramba. Enfim. E o irmão? O irmão se empolgou. E o irmão lá que... Aí o irmão se empolgou. E aí ele fez... Olha... Ele me pediu, eu disse a ele que não ia cantar. Ele chega na igreja, na frente da igreja... E te chama. E me chama. Anuncia. Quantos querem que Tito cante... Que é o meu apelido, né? Quantos querem que Tito cante o amor do Pai? A igreja se empolga, né? Levanta a mão. E aí o coração começou a bater forte. Porque a minha voz, naquele momento, ela estava em transformação. Né, de criança para ali, enfim. Adolescência. E aí eu não tinha nem grave suficiente para cantar música no tom que Alexandre cantava e nem agudo suficiente. Então, se eu fosse cantar, eu ia ter que oitavar e ia fazer quando me perguntam por quê. Aí a música vai subindo e eu vou para onde? E aí, se fosse aqui para baixo, eu, quando me... Hoje eu tenho esse grave. E então, quando me perguntam... Não ia dar. Aí, soltou o playback. Aí eu, rapaz, o que é que eu faço? Aí eu tirei lá para cima. Quando me perguntam por que a alegria e me alegro. E aí, naquela época, o playback era de fita, você lembra, né? É, que você voltava com a caneta, né? Rapaz. Aí o playback pegou e parou. Você lembra que antigamente a fita embolava? Tinha que pegar a caneta para desespero, meu irmão, era um desespero. E aí,
Colocou lá, a fita parou, aí eu fiquei assim, pô, aí eu já fiquei todo sem graça, os meninos da igreja já começaram a rir, né? E aí, pô, a criança ali... Você tinha quantos anos? Eu tinha 11, 12 anos. Aí eu peguei e pedi pro sonoplasta, né? O Toninho, Toninho, volta aí o playback. Aí vai Toninho lá, né? Com a canetinha. Com a canetinha. E aí a gente soltava o playback, só como era fita, né? Não via no ponto às vezes, né? Aí soltou de novo, enfim. Aí eu fui cantar, já pensei aqui, eu vou tirar embaixo. Aí eu... Quando me pergunta... Aí não foi, na igreja. E o povo rindo... E isso acabou comigo, né? Irmãos, rindo do Gil do Senhor. Olha aí, irmãos. Aí tá a galerinha toda ali que eu cresci junto, né? E todo mundo rindo. Podia ser um trauma para a vida toda. Rapaz, adolescente não presta. Nesse momento, adolescente não presta. E aí, eles começaram a rir, eu fiquei muito triste. O playback parou de novo, no mesmo ponto. Aí eu desisti. Aí a turminha já estava lá rindo, eu sentei muito arrasado, me vai um outro irmão, querido irmão, que é muito conhecido, mas não vou falar o nome, ele pega o microfone e faz, eu preciso dizer duas coisas. A primeira coisa é que Dia das Mães não é hoje, Dia das Mães é amanhã, porque se for no sábado, é amanhã. E a segunda coisa que eu preciso falar é quem foi que trouxe esse menino para cantar? Ele gostou ou não gostou? Não gostou. Quem foi que trouxe esse menino para cantar? Não está vendo que ele não tem o dom? Mas ele falou isso para a congregação? Antes de pregar. Meu pai do... Mas isso aí já era... você sabe muita que o inimigo sabedoria tentou dele. matar Jesus não, desde que Jesus nasceu, né, entenda a situação. Porque isso não é normal. E eu estou contando essa história toda aqui para contextualizar, para responder a sua pergunta. E aí... eu fiquei muito mal. Eu fui para o banheiro da igreja me esconder, porque eu não tinha cara para olhar para as pessoas. Eu esperei o culto acabar, todo mundo sair para eu ir embora. Seus pais estavam na igreja? Não, eles não estavam, porque era uma igreja, eu já não frequentava mais aquela igreja, né? Então eu fui convidado para cantar, porque desde criança eu frequentava aquela igreja, mas a gente se mudou. Fernando, vamos fazer um protesto aqui? Eu acho que cabe, porque eu cresci na igreja, eu tenho experiências de adultos abençoados que não foram felizes na forma de colocar as crianças no colo e deixar elas virem a Jesus, porque delas é o reino dos céus. Dá um recado aí para os irmãos que são mais duros na palavra, porque hoje você é um arauto do rei, porque o Senhor desenhou assim. Mas aquele momento não te ajudou a continuar. Não me ajudou. Poderia ter encerrado a tua carreira precocemente. E ia acabar. Então dá um recado aí para esses irmãos. Meus irmãos queridos, olha ali, aqui, ó, meus irmãos queridos, tenha um pouco de sensibilidade no coração, um pouco de paciência com as pessoas. Já percebeu quantas pessoas tiveram paciência com você quando você começou a fazer as coisas? Eita, então, glória! A vida, mas é verdade. Principalmente com as crianças, né? Com as crianças, porque as crianças, elas estão ali aprendendo as coisas, aprendendo a viver. Então, por favor, tenham paciência com as pessoas, tenham paciência com as debilidades das pessoas. As limitações. E ao invés de você chegar e criticar tão forte, ajude a pessoa. Talvez a pessoa ela nunca vai conseguir, porque não é o dom dela, entendeu? Mas tenha sensibilidade. Amém. Com as pessoas. E jeito, né? O dom do Espírito. O dom do Espírito, o fruto do Espírito. Aí, para finalizar a conversa, né? Aí eu fiquei 1 ano e meio sem cantar. Não cantei mais. Machucou. E meu pai, ele vinha conversando comigo, minha mãe e tal. Aí eu resolvi cantar de novo. E aí, quando eu fui cantar... eu cantei uma música numa igreja que não podia cantar com bateria, e não tinha bateria na música. Quando terminou a música, o irmão veio no quarto pastoral e me conversou e criticou completamente a música que eu cantei, novamente, dizendo que eu não estava oferecendo aquele louvor a Deus e tal. Aí eu fiquei arrasado. Porque o louvor tinha bateria, é isso? Não tinha bateria, mas, enfim, na cabeça dele é que eu não estava louvando a Deus. Mas aí... e aí eu respondo a pergunta depois de uma volta. Não, tá ótimo, porque a gente vê que tudo tem um contexto. E você nunca vai chegar no plano de Deus para você sem luta. O meu pai, eu lembro do meu pai, ele falando muito comigo, eu dizia, não quero mais cantar. Se for para eu cantar
para isso acontecer, eu não vou. E eu fiquei 6 meses lutando com Deus. Você acha que isso foi uma investida também do inimigo? Nossa, com foi certeza. Foi o nascimento, agora foi a E aí eu vou lhe dizer, Egito. porque assim, ó, quando você nasce... Não, quando Deus ele elabora um plano para a sua vida, o inimigo atrapalha. Satanás elabora também um plano para a sua vida. Perfeito. Então, se o plano de Deus era que eu ia cantar para que muita gente pudesse ouvir e muita gente pudesse se influenciar com aquilo que canto e prego, Satanás também tinha um plano para isso, para me parar. Com certeza ainda tem. Eu acho não, né? Eu acredito que o plano de Satanás é não deixar o de Deus se realizar. Com certeza. Porque o plano dele é te levar para a sepultura Sim, sem verdade. salvação. Sim. Então ele vive para atrapalhar o plano de bênção, de vida plena em Cristo, né? Ele só quer atrapalhar. Sim. Porque qual o plano que ele pode ter para alguém? Né? Qual o plano que Satanás pode ter para você? Nenhum. Te fazer o quê? Te fazer não ser salvo. E para não ser salvo, você não pode ouvir o plano de Deus para você. Aí e aí, nesse processo aí de 6 meses agora, agora não, né? Naquela época, eu lembro do meu pai insistindo comigo. Minha mãe insistindo, não, você tem que cantar, você nasceu para isso. Você já tinha aí uns 14 anos, né? Aí 13 e pouco para 14. E aí eu ouvia nesse processo a voz de Deus falando comigo. Eu te separei para isso. Amém. Eu te separei para você cantar. Fernando, eu estou sendo profunda nessa pergunta Pode vir. porque eu sei como Deus fala comigo. Uhum. Você ouvia impressão mental? Você ouvia uma voz na mente interna, não audível, porque é possível também? Ou você ouvia o coração apertando quando via o que Deus estava preparando? Eu lembro de umas 3 vezes. Lembro de uma vez ouvindo isso num sermão. Eu lembro de 2 vezes eu ouvindo isso enquanto orava para dormir. Eu te chamei para isso. Amém. Você tem que cantar. Amém. E foi aí que eu voltei a cantar. E aí eu voltei a cantar, graças a Deus, não passei mais por isso. A voz já tinha mudado. Não, já estava a voz de homem já. De macho alfa. De macho alfa. E aí foi legal, né? Porque aí eu já estava à beira de completar ali 15 anos. Quando eu completei 15 anos, aí eu entrei no Quarteto Sideral. E cantou quanto tempo Show no de bola. Sideral? Cantei 17 anos no Sideral. E aí, foi o primeiro... Tem um teste para entrar no Arauto? Como é? De quanto e quanto tempo? Tem um teste. Não tem, assim, um tempo específico, né? Porque, por exemplo, você vai ver no Arauto, o Tarsis, por exemplo, ele ficou juntando as 2 vezes que ele passou, ficou 18 anos no quarteto. Aí você vai ver outros cantores ficaram meses, outros ficaram 2 anos, 3, 4, 5 anos. Então, quando há saída de um, que quando abre... há necessidade. E quando é que tem essa necessidade, quando alguém sai? Às vezes o pessoal me pergunta, tem algum contrato que vocês assinam? Não existe esse contrato. Acontece que às vezes a pessoa cansa, então, são N motivos. Às vezes o cara cansa de viajar muito, por exemplo. É um estilo de vida, né? Às vezes a família diz assim, cara, já deu. Ou, às vezes, o cara diz assim, eu quero ver meus filhos crescerem e eu não estou tendo essa oportunidade. Então, são vários motivos que levam o cara a pedir para sair. E, geralmente, é assim mesmo. E aí, o pessoal aí tem a necessidade de repor, né? É porque as pessoas conhecem o Arauto, conhecem vocês lá, né? No púlpito ou no palco. E todo aquele espetáculo lindo, consagrado, abençoado, porque as coisas de Deus têm que ser um espetáculo. Né? Tem que ser bonitas, tem que ser o melhor. Mas, às vezes, elas esquecem que há toda uma renúncia. E que o que nós vemos ali é com os olhos humanos, né? E recebemos a pincelada do que a renúncia te traz, que é o poder do Espírito. E é na renúncia que você é ungido. Então, eu queria entender o que você teve que renunciar quando chegou o momento... você foi aprovado, é isso? Aí, então, você enviou um vídeo. Como é que aconteceu o processo de seleção? Como é que você soube? Alguém te chamou? Conta pra gente. Vamos lá. Eu vou tentar resumir aqui. Eu falo muito. Pode falar, é pra você falar hoje. Vamos lá. Eu comecei a cantar no quarteto, no Sideral, e aí o Sideral participava de muitos programas aqui na associação, da União e tal. Inclusive foi na nossa igreja já, né? Lá em Estela. Verdade. A gente cantou lá algumas vezes. E aí eu lembro que eu cantava com o quarteto e chegou um momento que o meu pai,
ele começou a viajar demais por causa do trabalho. E aí, às vezes, ele precisava viajar de uma hora para outra, e não dava para eu fazer a agenda do quarteto, não dava para eu desmarcar alguma coisa. Então, eu dizia, não vou deixar a igreja sem programação, eu vou. E aí eu comecei a desenvolver um ministério solo. E aí, muitas dessas programações que a gente era convidado, eu já era convidado, entendeu? Para cantar nos programas da associação, da União, enfim. E aí, muita gente vinha e me conhecia. Cantar solo ou cantar consideral? Cantar consideral e cantar solo. De cada apresentação que você fazia, surgia um novo convite. E também. Será que essa é uma estratégia de Deus construir um ministério? Também, de solo, sim. E me colocar em cada um vez momento, mais perto do que ele queria. Isso, em algum momento, fora do quarteto, para que eu estivesse ali. Opa, Sim. quem é esse menino aí? E te preparando, né, Fernando? Me preparando, foi um preparo, sim. né? Então, o que aconteceu? Quando chegou aí a gente já chega um pouquinho mais para cá, 2014, isso daí é muito legal. Providência de Deus. Amém. O pastor Toninho, que é o diretor, presidente lá da Novo Tempo, ele veio pregar em Salvador, uma sexta e um sábado. Foi uma caravana do Novo Tempo, ele pregou na sexta numa igreja, no sábado em outra. Na igreja da Calçada e na igreja de Nazaré. E na igreja da Calçada, eu estava agendado, eu nem sabia que o pastor Toninho viria. E Nazaré, no dia seguinte, eu estava agendado, eu nem sabia que o pastor Toninho viria. 2 dias. Eu cantei nos 2 dias e o pastor Toninho estava lá pregando. Louvado Quando seja chegou Deus. na Calçada, beleza, ali e tal. Mas quando chegou em Nazaré, eu lembro que eu estava cantando e ele começou a filmar eu cantar. E o pessoal da igreja começou a prestar atenção nessa cena. Eu cantando e ele me filmando. E aí, quando terminou a música, o pessoal estava... Você viu que o homem estava ali filmando ali, né? O pastor Toninho estava ali filmando. Baiano, então, hein? Aí eu, festa... Já gosto de uma resenha. Aí eu, não, ele está filmando ali a igreja. Não, ele estava filmando você cantar. Enfim, terminou a programação, o pastor Toninho conversou comigo, pegou meu contato. E aí ele, vou levar lá para Novo Tempo, de repente alguma coisa, né, da gravadora. E eu já pensando aqui, é o Arautos, tem que ser o Arautos. Você pensava isso? Na hora eu pensei assim, E tem que tinha ser o alguma Arautos. vaga na época? Não. Mas eu pensava, tem que ser o Arautos, porque alguém vai sair em algum momento. O Tarsis vai sair. E o Tarsis lá de sair. Olha pra aí, Tarsis, tava Tarsis, te rapaz, o Tarsis. Não. Eu vou falar aqui, e eu falo isso abertamente, todo mundo sabe, eu sou muito fã do Tarsis. Muito fã mesmo. E quando eu cheguei no Arautos, que eu comecei a ouvir as pessoas falarem do Tarsis, eu fiquei mais fã ainda dele. Que pessoa maravilhosa. Amém, louvado seja Um Deus. homem Para chegar incrível. naquelas notas altas lá, rapaz, Nossa. não é qualquer um não, né? Ele é demais, pô. Eu falo assim, o Tarsis é um cantor de nível internacional. Ele é Amém. incrível. Mas eu queria a vaga dele. Mas eu pensava assim, e aí volta aquela coisa que eu falei. Nunca forcei a barra para estar no Arautos. Enfim, fala um negócio. Mas sonhou alto, olha, né? se alguém fizer um corte disso aqui, rapaz, dizer assim, Vai eu jogar queria a pro vaga programa dele. agora. Mas aí é que tá, a gente precisa sonhar alto. Sim, sim. E o céu é alto. Sim. E não precisava ser só dele, tinha mais 3 também. Sim, também, né? Aí, o que aconteceu, né? Aí aconteceu isso, e aí, 2014 isso, né? E aí o pessoal na igreja, não sei o quê. Passou, 2015 não teve nada. 2016 não teve nada. Aí eu digo, deixa Te esse ensinou negócio a quieto. esperar. Eu digo, vou seguir minha vida aqui do jeito que tá e acabou. Não vai rolar. Agora, o seguir a vida, quando você menciona, era pensar em uma atividade fora da música? Sim. Porque a música, nesse caso, porque, não assim, seria um meio de subsistência, né? A música nunca foi, até eu chegar no Arautos, nunca foi algo que me trouxe dinheiro, nunca foi. Sim. Pelo contrário, Era um ministério Deus voluntário, tirou né? de mim. Hoje também não te Tira traz mais, dinheiro, né, Fernando? É bom Não, frisar é isso. bom mas- frisar, é bom frisar. Mas te traz o sustento A manutenção. de uma maneira, Dá para viver de uma maneira digna, de uma né? maneira digna, porque o Pronto. servo do Senhor... A manutenção. Mas assim, eu pensava, posso ter uma ideia, né? Eu ia cantar nas igrejas e eu era quebrado, né? Às vezes eu ia cantar nas igrejas por aqui, por Salvador, eu não tinha dinheiro de transporte para ir. E eu tinha vergonha de pedir aos irmãos. E os irmãos não ofereciam, né? Também não, e nem o almoço, rapaz. Quando É chegava luz, assim, tá? falta de... tinha dia, rapaz. Falta de Olha, sensibilidade. irmão, viu? até a câmera, please.
Porque assim, essa faça por mim, irmão, ó, por favor, também. por favor, é o seguinte, ó. Quando alguém for cantar na sua igreja, observe, ofereça um almoço para essa pessoa. É sábado, né? É sábado. Olha, imagine, você vai voltar para casa. Naquele tá um calor, mas você vai voltar para casa que provavelmente fica perto de sua casa. Ou perto da igreja. Você vai lá, almoça, tudo bem. Aquela pessoa, você já percebeu que aquela pessoa vai voltar, às vezes, de ônibus. Para um lugar longe. Calor, para um lugar longe. E ela foi na sua igreja te abençoar e abençoar os irmãos de sua igreja. Já reparou? Abençoe, Então, viu, era irmão? isso que acontecia. Eu ia para as igrejas cantar e às vezes ninguém me oferecia nem uma bala, Mas eu uma acho que Deus água. estava te provando também. Também. Apesar de que hoje acontece muito isso. Vitor vai testemunhar, eu vou pregar. E eu acabo ficando muito amiga das irmãzinhas. E a gente ouve muito sobre música. Uhum. Mas assim, Ô, vou Vitor, obrigado. polemizar aqui, viu? Traga. O que é real. Infelizmente, no mundo cristão, a gente tem falado muito pouco de chamado e muito de profissão. Sim. Então, uma coisa é o serviço e o louvor. E outra coisa é o artista. Sim. E o estrelato. Então, Não parece... sufoca o artista. Parece que a igreja está sufocada pelo artista que está com esse discurso de não me sufoque. Uhum. Então, parece que a igreja está num tipo de manifestação. E quando a gente fala igreja, eu estou dividindo bem. Porque hoje a gente tem perfis de igreja, mesmo como adventistas. Uhum. Sim. Então, parece que nós, pregadores, que testemunha, que louva, de alguma forma que é um pouco mais público na igreja, está se permitindo confundir um pouco as coisas. O que está forçando a igreja, muitas vezes, a ter esse tipo de comportamento. Não era o seu caso, porque realmente tem irmãos que não têm sensibilidade. Que não entendem que o serviço é para Deus, né? De graça recebe, de graça dá. Mas assim, Fernando, muitos, para ir à igreja, estão cobrando valores exorbitantes. Tá? Eu imagino. Eu, por exemplo, eu nunca cobrei para cantar. Quer dizer, exceto um período que eu queria gravar um álbum solo. Eu não tinha dinheiro, então foi o que eu fiz. Eu gravei um CD demonstrativo das músicas que eu já cantava, gravei e eu saía vendendo nas igrejas. Então, tiveram algumas igrejas que eu pedia uma cota. Sim. E não era muita coisa, era pouca coisa. Eu pedia, mas assim, eu não estou dizendo que está errado ou que está certo, Paulo diz mas assim, eu ficava muito sem graça. Incomodado. Porque o seu desejo era dar. De servir, aí eu fazia assim, ó. Mas aí você luta contra a necessidade pragmática, né? Sim, eu fazia assim, ó. Eu tô com CD aqui, 40 CDs, eu acho, era 50 CDs, eu não lembro direito. Mas aí eu pedia esse valor, aí os irmãos iam e tal, e aí tá tudo certo. Só que eu não me sentia muito à vontade com isso. Enfim, mas aí eu não gravei, eu vou até gravar, dar um spoiler aqui, viu? Vou fazer esse ano, se Deus quiser, eu vou fazer um single e eu vou começar a investir no meu álbum. Amém. Não sei ainda se eu vou fazer. Isso é possível sendo do Arautos? Sim. O primeiro cantor do Arautos que cantava no Arautos e fez álbum foi o Eclaí, ainda na década de 70, né? É legal porque é uma forma também de... expandir o ministério. De expandir. Esse é o propósito. E você mas tem você construindo, né? Isso, e ter uma carreira musical pós-Arautos também. Porque o Arauto, claro, é feito por homens, como você narrou antes, que por alguns motivos, em algum momento, vai ter que dar um freio e vão retornar para a igreja, para o ministério pastoral. Tem que ser pastor? Não, nunca foi. Às vezes o pessoal tem que ser pastor para cantar no Arautos. O Arautos só teve uma formação que todo mundo era pastor. Mas não é um pré-requisito. Não, a prioridade é que sejam pastores, mas não é um requisito assim fechado, é pastor. Eu tenho algumas curiosidades sobre o Arauto, e aí eu acho que as pessoas têm, eu quero aproveitar e perguntar, mas antes eu quero abrir mais um parêntese aqui e deixar claro que Paulo nos afirma que quem vive do ministério seja sustentado por ele. Foi uma opção dele, para não dar ousadia, espaço, uma opção dele, trabalhar com a profissão que ele tinha aprendido do pai.
eu e a minha casa vivemos assim também. Então, Vitor tem um livro, mostra aí até, amor. É bom sempre mostrar, né? Os irmãos aí com sensibilidade, né? Esse é de Fernando. Que vai ser o presente do Fernando hoje, só porque ele veio aqui no programa. Eita glória, que sim. Porque a gente encontra Fernando, mas ele nunca deu livro. Agora que veio no podcast. Agora vai. Porque agora eu tenho um livro. E Vitor sempre é de uma cota de 30 livros. Só que é um direito bíblico nosso como servos do Senhor. Sim. Porém, eu e Vitor sempre viveu muito esse desafio. É sempre um dilema, né? Porque tem pessoas que não entendem. Tipo, pô, o cara era jogador e tal, o cara deve ter um monte de dinheiro, enfim, para que vai vir? Né? Mas aí quando a pessoa vai e ouve a história e tal, e como a gente tem vivido, aí, opa, ela já vê a realidade, vê que é diferente. E aí a gente se incomoda também, né, com essa questão da dependência, entre aspas, né, do ministério. Só que, pô, se você para pensar, cara, se Deus tirou uma família de uma profissão e deu um ministério de presente, você quer que ele viva do quê? Né? Então, praticamente foi isso que aconteceu conosco. Né? Não, mas eu não ia só falar, esse é um lado. Eu ia trazer para a questão de que nós temos, biblicamente, autorização para viver no ministério. Sim. Então, quem vive assim, eu não estou aqui gerando culpa. Ou quem sou eu para dizer que está errado? Sim. Se você cobrava, tinha que cobrar. Eu não estou aqui dizendo que está errado. Porque a Bíblia diz que nós temos esse direito. Porém, o servo do Senhor, ele é guiado pelo Espírito. E o Espírito tem um único propósito, que é de edificar a igreja. Então, ele não vai sugar da igreja. Ele vai para construir. Só que nós vivemos o desafio de cobrar. Ele, às vezes, fala assim, amor, você explica muito quando tem um convite. E porque eu já sei como funciona a mente de algumas irmãzinhas, de alguns irmãozinhos. E se o propósito é edificar a igreja, eu tenho que ter responsabilidade até na forma de cobrar e de explicar. Então, eu divido ali com a irmã como tem sido a nossa vida e que esse é um meio pelo qual nós temos vivido e que, ainda que a igreja não possa, nós não temos como comprometer a agenda, mas ao longo do ano, numa das datas que não tenha, nós iremos, porque eu tenho dificuldade, culpa, pode chamar de tudo, de receber um convite e não ir àquela igreja. Então, só deixando aqui uma dica, que quem cobra se permita edificar a igreja, mas seja guiado pelo Espírito. Eu já ouvi muitas irmãs falando coisas absurdas para mim, de irmãos que cobram valores e que elas não entendem que é um valor justo, mas que acham que está roubando da própria igreja. Então, a gente tem o direito, sim, ponto. Porém, o Espírito Santo deve nos conduzir. Eu acho que a condução... quanto ao valor. Né? Tem gente que fala, pô, vocês pedem muito pouco. São 30 livros, mas é muito pouco. A gente, assim, eu acho que... Não é pouco, não. Esse mesmo Espírito, na verdade, deve conduzir a todos. E ele também deixa claro, por exemplo, quando uma pessoa, ou quando ele faz um chamado para determinada pessoa, para que ela, de fato, abandone a vida que ela tinha antes, a própria profissão. Como a gente conheceu lá o rapaz, né, há pouco tempo numa praia, evangelista, numa região aqui na Bahia, que o cara, ele, em algum momento da vida dele, depois de 18 anos de profissão, sendo segurança de uma família, ele percebeu que Deus estava chamando ele para o ministério, para viver do ministério. Né? Então, isso é exclusivamente. Então, quando a pessoa sente no coração e a própria vida, as circunstâncias levam aquela pessoa a viver do ministério, eu acho que nada mais justo do que ela ter essa... Né? Ter o direito, né, de ser remunerado de alguma forma para que ela se mantenha a família, para que ela desenvolva esse ministério exclusivo. Sem o ideal de riqueza. Claro, né? esse que nunca é um perigo muito grande. Esse nunca é o ideal, né? Como eu disse, manutenção, né, e sustento da família. Então, por exemplo, em alguns casos... Né? Agora, alguns casos não. Alguns casos a vida, o próprio Deus, enfim, o plano dele é que ele seja um pregador voluntário, um cantor voluntário, porque a carreira, a vida dele, Deus desenhou de uma forma diferente. Então, de repente, esse cara é um advogado, é um engenheiro, e Deus levou ele por esse caminho e foi bem sucedido. Então, mas também se ele é um pregador e se ele é um cantor, né, aí sim, eu acho que não faz sentido ele cobrar para pregar, porque ele já tem uma profissão. Né? E conosco, por exemplo, já aconteceu isso algumas vezes, né, quando estávamos empregados. Obviamente, nós não cobrávamos, né,
solicitávamos algum valor, alguma ajuda para poder ir na igreja, porque estava empregado, não fazia sentido, né? Isso é muito importante, esse tema, por isso que eu estou dando um tempo. E é bom que a gente tem um arauto aqui. E cabe aí para os irmãozinhos refletirem, anciãos, diáconos, né, liderança, cada um tem um pensamento. Tem igreja que simplesmente o cantor cobra, não chama, não paga. Não, que absurdo, cobrar para Deus ainda não tem esse entendimento. Sim. Mas, assim, julgue menos. Sim. Né? O papel da igreja é fortalecer o membro. A igreja é um corpo. Uhum. Então, se o jovem está ali e cobrou, o papel da igreja é ser correto. Se a igreja pode ajudar o jovem, ajude, não é julgar. E o papel desse jovem é ser íntegro com Deus. Né? Se você está cobrando um valor com a ideia de que vai acumular riqueza, em algum momento você vai parar até de ter um pouco. Mas cada um se examine, né? E a gente está vivendo uma era em que a gente liga a rede social e a gente vê que os cantores gospels, assim, eles realmente viraram artistas, né? E muitos estão seguindo essa carreira por profissão. E alguns pregadores também, né? Porque assim... Assim como pregadores, né? Ontem a gente ainda conversava disso. Cara, não tem como a gente não falar. Tem pregador que a gente olha e, assim, os caras não falam da Bíblia. Eles pegam um verso e ficam ali na emoção, eles viram coaches. E as pessoas estão na sede, ficam ali ludibriadas e até a aparência. É como uma caricatura. Ontem eu estava falando. Então, nada de verdade e... Parece que o Ministério Musical está indo no mesmo caminho, né? Eu vou falar em nome daqueles que fazem de uma maneira justa, né? Porque, assim, tudo que a gente produz para abençoar as pessoas, foi por isso que quando você falou que é para manutenção da família, mas é para manutenção também do ministério. Sim. Porque, por exemplo, para produzir uma música, para abençoar as pessoas, há um custo. Com certeza. E quem vai cobrir esse custo? Isso é interessante. Né? Então, o cara vai lá, ele vai cantar na minha igreja, ele vai abençoar os irmãos. Quer dizer, Deus vai abençoar através dele. E para você pegar a música, você tem que pagar o compositor, você tem que pegar a música, levar para alguém que vai produzir. Esse produtor ele vai pagar as pessoas que vão tocar aquilo dali, aí volta para a mão do produtor. O produtor ele vai levar para alguém mixar, alguém que vai mixar ainda vai masterizar. O cara vai lá, quer dizer, a mixagem, masterização é o processo que vem depois de colocar a voz. O cara vai lá, coloca a voz. Olha o tempo... Tudo isso é custoso. E o custo, né, de dinheiro que o cara tem para isso. Então, quando chega a música lá pronta na igreja, a pessoa nem imagina. É muito fácil né? para todo mundo ouvir, sim. mas é difícil o preparo para que todo mundo ouça. Então, ser abençoado, né? Isso. Então, assim, eu acho que a gente que faz música, a gente que prega, a gente que tem um ministério, a gente tudo que a gente faz para abençoar as pessoas tem um custo. Né? É verdade. E quem vai manter esse custo? Tem o custo material, que é o que você falou, financeiro. Tem um custo emocional. E de tempo. Tem um custo familiar. É físico. Bom a igreja entender isso. E tem um custo físico. Um pastor consagrado, um servo de Deus, um pregador, ele precisa demandar de tempo com Deus. Né? Eu vou tirar por mim, que sou pequenininha no tamanho, pequena como pregadora, mas para que eu esteja apta todo sábado estar pregando, eu preciso, no mínimo, ter de 2 a 3 horas com Deus. E a minha família testemunha. Por dia, né? Por dia. Isso é uma bênção. Ainda que eu não pregasse. Mas para eu ter o que dá, eu preciso receber. E para eu ter esse tempo dedicado, eu tenho que renunciar de algumas coisas. De tempo à noite na TV, de tempo, às vezes, com minha filha, de tempo em algumas outras coisas. Você tem que viajar muito. Então, a família... Tudo tem um custo. É isso que quer dizer, né? Por exemplo, o Arauto é um exemplo disso, né? Ninguém, por exemplo, imagina os bastidores, né? O tempo que você fica em estrada, em hotéis, aí todo mundo fala, mas viajar é muito bom. Mas eu ia perder sono, etc. Eu ia só lembrar que, assim, o custo está sendo dividido. Eles não estão assumindo sozinhos, eles estão assumindo o custo material. E eu vou dizer, como administradora até, é a forma mais fácil de pagar por algo. É com certeza. dinheiro.
Porque o dinheiro, ele paga algumas coisas, mas ele não consegue repor a saúde, o casamento. O sono. Então, o cantor ele está pagando também pelo que ele está fazendo para Deus, com o serviço, com o tempo, com a dedicação, mas a igreja também tem que pagar. Não, com certeza. Por isso que eu volto a frisar nessa compreensão de que muitos não têm, em alguns casos, né? Assim, quando eu ouço histórias, por exemplo, o testemunho da Cíntia, do Nelson, né, de outros cantores aqui, eu fico feliz, né, porque assim, eles romperam as barreiras, receberam um chamado, né, de onde eles estavam e passaram a servir a Deus. Isso também tem um custo, né, então eles mudaram a carreira, mudaram o foco, e o bom é que eles continuaram na mesma função, né. Aí eu vejo outros casos, por exemplo, como o meu, como o do Natan e outras pessoas que são chamadas de algumas profissões e Deus fala, não é aqui que eu quero você mais, acabou. Natan é um jovem, né? Porque você falou Natan, que era o goleiro do América Mineiro, que também se batizou esse ano passado. Se batizou ano passado, e está firme lá, está vivendo as lutas dele, né? Então, o jovem que, imagina, estava ali com um futuro com 23 anos pela frente, aceitou o chamado, né? E poucos até hoje talvez conheçam ou se fala, e está lá vivendo a luta dele, a gente está acompanhando de perto, né? Tá rodando Uber para poder sobreviver, né? Um menino que ganhava um bom salário no América Mineiro, etc. Enfim. Então as pessoas, por exemplo, quando vê esse rapaz, vou dar um exemplo do Natan, e ele de repente Deus tirou ele do futebol, né? Falou, não, filho, eu não quero mais você no futebol, eu preciso agora de você aqui no ministério, eu quero que você seja um pregador do evangelho. Aí se esse rapaz vive de pregar o evangelho, como Paulo viveu, mas se ele não está mais apto ou por algum motivo, né, não, pela questão do sábado, por exemplo, a obediência a Deus, ele não consegue mais exercer a profissão dele no futebol, ele vai fazer o quê? Deus o chamou, ele vai cobrar um cachorro. Então ele vai ter um tempo para que Deus mostre a ele o que fazer. Né? Como a gente tem, né, há 10 anos quase, sem futebol, a gente lutou de várias formas para tentar uma outra atividade, uma outra função, etc. Mas Deus está sendo claro. Ele falou, não, eu quero vocês no ministério, acabou. A gente estava lutando, né? Tentando abrir negócio, etc. Mas Deus falou, não, eu quero vocês no ministério. Então, quando você chega a gente, por exemplo, e fala assim, ó, a gente vai e tal, mas a gente precisa da cota dos livros, né, porque a gente está se mantendo assim. Sim. Então, alguns vão achar louvável, outros, né, vão achar loucura. A gente precisou de 9 anos, Fernando. Mas é bom frisar isso, né, porque muitos da própria igreja não entendem, né, como cantor, etc. Então, a pessoa precisa entender o contexto. Pô, mas por que esse cantor ele tá cobrando? Ele está vivendo no ministério, é o chamado de Deus para ele, ele tem uma outra profissão, enfim. Eu acho que tem algumas questões que o contexto a gente precisa entender, um coração doador, né? Não seja avarento, traz a realidade da igreja, de fato, para quem está servindo, vai que ele se sensibiliza. Quantas vezes a igreja diz, eu não posso, eu digo, mas eu vou e vou ofertar, e vou pagar o Uber. Tem que ter sensibilidade de ambos os lados, né? Tanto de quem está ali sendo usado para servir, quanto também da igreja que vai também ser usada para abençoar, né? Esse servo de Deus que está servindo. Fica essa dica aí que a gente se una como corpo, porque o que importa é que a igreja seja edificada, né? Com louvor, e quem abençoa sai abençoado. O que adianta a pessoa ir lá louvar, abençoar a igreja? Aquele louvor falou comigo, através daquele louvor o Espírito Santo me comunicou, e aí o irmãozinho que louvou volta para casa e volta no fim do mês com muita dificuldade. Sem conseguir pegar o busão, né? Então, como o Fernando aqui. E eu não tinha um dinheiro de transporte, pô. Aqui, ó, mas era, eu adolescente, eu passava por esses apelos. Aí depois, graças a Deus, não. Aí eu fui trabalhando, fazendo minhas coisas, e eu já não passava por esse tipo de coisa. Seu corre. Fui pro meu corre, né? Mas isso que eu até tinha que perguntar sobre isso, porque ficou um período de tempo de você continuou sonhando, né, com a questão da música, mas você teve que fazer os corre, né? Não, eu sempre trabalhei. Esse corre mudou seu foco, não? Não. Assim, não, agora eu vou virar advogado, engenheiro. Então, o que acontece? Eu pensava assim, ó, eu vou exercer eu fiz publicidade e propaganda e tal. E aí eu pensava, não, eu vou ser publicitário, mas eu vou cantar. Sim, continuar louvando. Porque eu tinha na minha cabeça, certo, de que Deus me fez um chamado. Isso independia do que eu ia fazer profissionalmente. Entendi. E aí, o que aconteceu? Aí, voltando, né? Quando chegou em 2016, isso daqui foi bem legal também. Dezembro de 2016, o Jaiminho, da igreja da Central, né? Da calçada. Ele era da calçada, agora está na paralela. Aí ele fez assim para mim, Fernandinho, eu acho que foi 17 de fevereiro.
dia 17 de fevereiro você vai fazer o quê? Eu digo, pô, Gemil, eu tenho um compromisso, acho que é lá em Itabuna. Aí ele fez, rapaz, é mesmo, rapaz, desmarque. Aí eu fiz assim, rapaz, não vou desmarcar não, Gemil, eu não desmarco o programa não, eu tenho um compromisso. Aí ele, não, você que sabe. Ele não me disse nada, né? Aí eu peguei, segui minha vida. Rapaz, alguma coisa, a irmã me ligou. Mas ele nem disse desmarque, Não porque... disse, não. quê, né? Eu não queria, eu disse assim, ele queria que eu desmarcasse, eu ia ficar perguntando por quê? Não, se eu tinha na minha cabeça certa que eu tinha um compromisso, eu não queria nem saber o que era. Porque se fosse alguma coisa assim, eu pensava assim, não, se for alguma coisa importante, ele vai me dizer, né? Mas enfim, aí, e realmente era importante, ele que não falou. Mas aí, ele pegou e fez assim, a irmã me ligou. Aí fez, Fernando, a gente vai ter que reajustar a data. Não vai dar para ser. Aí eu, tá bom, minha irmã, beleza. Aí chega no final do ano, no último culto do ano, enquanto Jaiminho, aí ele faz, e aí, rapaz, aquela data lá, você desmarcou? Eu disse, não, Jaiminho, não desmarquei não. Quer dizer, a irmã me ligou para desmarcar. Aí ele, rapaz, é mesmo. Fernandinho, quem vai estar aqui dia 17 de fevereiro é o Arautos do Rei. E você vai cantar uma música com eles. Aí eu digo, cantar nada, Gemil, deixe de agonia, rapaz. E aí, o que aconteceu? Chegou 17 de fevereiro, meu irmão, botei minha melhor camisa, meu melhor terno, meu melhor sapato, minha melhor meia. Fiquei todo nos trinques, meu irmão, num cheiro, pensa no nego cheiroso. Como é o nome da esposa, Fernando? Juliana. Mande um beijo pra ela aí. Aí, minha linda, meu amor, um beijo, minha gata. Que esse cheiroso aí é pra você, viu, Juliana? Oxe, ela sabe. Ela dá um cheirinho no cangote do negão. Aí, rapaz, então, o que acontece? Aí eu fui, e aí a gente cantou Graça, eu cantei Graça com eles, o sábado à tarde. Nossa, que Quem foi? Foi Jaiminho que indicou ou já tinha sido organizado? Eu acho que Jaiminho falou com o Jader ou com o pastor Toninho. E aí, eu sei que naquele dia já estava certo que eu ia cantar já tava com eles. Certo. E aí eu fui e cantei a música Graça com Arautos. E depois eu cantei uma música com Sideral. E depois uma música com Sideral e o Arautos. Aí eu, pô, velho, pra mim foi o dia mais feliz da minha vida musical. Eu disse, ó, se eu não cantar no Arautos, eu já cantei com o Arautos e eu tenho prova, foto e vídeo. Aí beleza, mas foi, nossa, uma celebração, todo mundo feliz, nossa, que legal. E foi que igreja aí? Na igreja da Calçada. Da Calçada. Daqui a pouco me chega o pessoal do... o tempo passou, o Arautos foi embora, conversei muito com os meninos naquele dia e tal, nossa, conversei muito com eles. E aí chegou o tempo passou, não tinha nada, porque Tarcísio não saiu do quarteto. E aí me veio o momento de julho, também na Igreja da Calçada. O Sideral cantou lá, cantei lá com o Sideral, e quem estava lá pregando foi o pastor Toninho. Oh. Aí ele fez assim, Fernando, eu não esqueci de você não, viu? Ainda em 2017 isso aí? Em 2017. Ele, Fernando, não esqueci de você não. Aí eu, ô, pastor, que bom, viu? Que bom vê-lo, tal, conversei ali com ele e tal. Aí, quando chega o mês de outubro, chega na internet, eu vejo lá o Tarcísio anunciando a saída dele. Ih, chegou a hora. Aí eu, rapaz, mas assim, tipo, eu fiquei na minha e, mais uma vez, eu repito, não falei com ninguém. Mas nessa hora que você viu esse anúncio... meu coração se encheu de esperança. De esperança. E assim, houve... Porque a gente não pode confundir o que é humano com o que é de Deus. Mas houve alguma sensação, sentimento, impressão da lembrança do que Deus tinha te dito? Através ali do anúncio de Tarso, você falou, será? Sim. É isso que eu ia dizer, assim, não, porque... eu pensei assim, será que é meu momento? Será que é agora? Tipo assim, porque eu lembro que Deus me chamou para cantar. A gente tem medo de falar assim, é agora, né? De crer. Então a gente põe o será. Aí eu fiz assim, será que vai acontecer? E aí, um monte de gente começou a me ligar. Negão,
É agora, negão, é agora, o Tasso saiu, é agora. Eu disse, agora o quê, rapaz? É agora. Eu disse, agora nada, rapaz. Ninguém me convidou para fazer teste, nem fazer nada, não. Mas tudo isso era uma confirmação do que aqui você estava... Sim, Mas parece que Deus ali estava costurando, né? Foi. Mas quando a gente para pensar, assim, por que será que você tinha essa impressão da certeza, né? Porque se você for parar para pensar, pô, mas Toninho poderia ter falado com vários cantores Sim, onde ele também, passou. que tem cantores, vários. né, que poderiam ter potencial, etc. E poderia, enfim. Mas aí você tinha certeza no coração que era você, né? Rapaz, eu pensei assim, será que é agora, Senhor? E aí eu lembro eu falando, aí Alexandre me ligou, aí eu fiz assim, Xandinho, negão, veja lá com alguém, irmão. Veja lá com alguém. Ele fez assim, aí, mas eu falei, veja lá com alguém, mais uma vez brincando sério. Sim. Veja lá com alguém, negão. Ele, não, vou mandar mensagem pro Milton lá, que Milton ainda estava no quarteto, né? Mandar mensagem pro Milton. Aí, beleza. Quando chegou, aí daqui a pouco me vem uma galera mandando mensagem para mim. Aí, eu estava na faculdade. Aí eu recebi uma mensagem no Facebook. Nesses dias, você ficava tranquilo ou estava sob ansiedade? Não, estava tranquilo. Em paz. Eu estava bem tranquilo. Porque, mais uma vez, eu repito, eu sempre falava para Deus que se acontecesse de eu estar no Arautos, seria Deus que ia fazer isso. Sim, mas tem a nossa parte, né? Mas eu falava assim. A parte dele fazia, né? Eu dizia, cantava, se preparava. Dizia que, ó, Senhor, se o se Senhor consagrava, né? Cante, o Senhor vai me levar para lá. E foi assim que aconteceu. Porque aí, quando chegou, o Jader me ligou. Por quê? O Bal já tinha falado de mim, lembra que eu falei lá atrás? Sim, sim. O Bal, o Toninho, já tinha tido a equipe, Toninho, né? Foi a costura, né? Esse povo que eu cantava nesse... Por isso que eu falei que eu cantava nesses eventos, começou a falar de mim. Tudo vai, Deus vai construindo. Você tá me entendendo? E aí, chegou um momento, o Jader me ligou, e o Jader me viu cantando lá na Igreja da Calçada, porque o Arautos cantou. Depois que eu que eu cheguei no Quarteto dos Mil, me falaram. Disse assim, rapaz, na hora de levantar o nome, a gente perguntou logo. Ô, Jader, não vai chamar o Negão lá na Bahia, não? Eu, pô, rapaz, o Negão na Bahia tá brincando, não, pô. E aí, enfim, o Jader me ligou, me mandou uma mensagem, falou, garoto, preciso falar com você. Aí a perna tremeu. A perna tremeu. Eu tava na faculdade fazendo trabalho. Que mensagem no Facebook foi essa, rapaz? Foi, no Facebook. Ele mandou, foi? Foi. E aí eu fazendo o trabalho da faculdade, aí eu fiz assim com os colegas, eu disse, olha... Rapaz, já me desconcentrei. Faz o seguinte, negão, aí termina o trabalho aí que eu vou atender a ligação aí, eu quero minha nota, que Jader tá aqui, eu quero falar comigo. Aqui é Jader, eu disse, não, rapaz, depois eu falo. Depois te explico, né? E aí eu mandei meu contato, o Jader ligou para mim, a gente acertou de eu ir lá fazer o teste. Eu fui, fiz o teste, cara... Foi em São Paulo, Fernando? Lá em São Paulo. Na gravadora, Lá na Novo Tempo. E aí Como é um teste, Fernando? Pô, é um negócio... É você sozinho ou é com grupo? É eu com grupo. Eles pedem alguns tipos de música ou é sobre o seu tom? Como é? Sobre a voz? Mas eu lembro, eu lembro que o Jader não mandou música nenhuma para mim. Diz, a gente vai testar com essa música. Para alguns ele faz isso, mas comigo ele não fez, não. Aí, quando chegou na hora, só foram as fáceis. Foi na cruz, fogo divino, graça. Então, você tinha que saber músicas do Arauto. Mas aí vem aquela coisa, né? Se ele puxasse música da primeira formação, eu sabia. Porque... Não, isso é ótimo. Ele lembra de criança, pô. Lembra? Não, ótimo. Mas é uma outra coisa que a gente fica ouvindo. Quem é um arauto tem que saber todas... Ou pode aprender ali na hora? Não, aprende lá. Porque, assim, quando a gente chega... Tem muita música nova também que vai surgindo, né? Imagine, o Arautos gravou, em média, eu fiz um levantamento, o Arautos gravou 1.162 músicas em toda a sua história. Eu acho que é isso aí. Eu acho, é um pouco mais ou pouco menos, mas é nessa média. Imagina se sabesse tanto de música. Não tem como. Mas aí o que é que a gente faz? A gente monta um repertório de tipo 50 músicas, 40 músicas, para a gente começar a cantar. E aí... quando a gente vai avançando, o tempo vai avançando, há necessidade de outras músicas. Para o programa da Voz da Profecia,
Ah, a gente vai cantar num programa e precisam de tal música, a gente vai lá e aprende. Então, quando o Dene saiu, por exemplo, tinha catalogado 180 músicas que a gente cantava. Já, e música assim, pronta mesmo. Ah, se precisar, a gente já pode cantar. Entendi. Agora, com o Éder, foi a mesma coisa. E a gente já tem um caminhão de música lá também. E porque precisa mesmo de música. Você cantou essas músicas e foi aprovado. Foi. E aí, o que foi que aconteceu? Eu fiquei o dia todo cantando. Cantei o dia todo. Fogo Divino, Foi na Cruz, Graça, como é o nome daquela música? Alta, meu Pai do céu. Preciosa Graça, Encontro Especial. Só tinha música. Rapaz, não tinha uma música para eu dar uma descansada, né? Você estava nervoso? Eu tava. Todo mundo que entra naquela salinha fica nervoso. É na salinha? É uma salinha, um estúdiozinho, né, que a gente tem. A gente fez o teste ali. Mas foi um negócio muito doido. Eu passei o dia todo testando. E aí eu voltei e fiquei 20 dias esperando. Quando passaram assim, quando o tempo foi passando, eu pensei assim, não deu. Mas eu já estava muito agradecido a Deus. Quando saí daqui, eu falava assim com Deus, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Parece que o desânimo sempre nos acompanha, não, né? Não, mas isso não foi nenhum desânimo. Porque eu vou lhe dizer, eu pensava assim, tem muita gente no Brasil que canta. E eu repito, tem muita gente melhor do que eu. Mas Deus escolheu então, você já tinha chegado lá. Se Deus me chamou para fazer um teste, para mim já é uma honra. Mas outros tinham ido fazer o teste? Outros também fizeram um teste. Outros fizeram. E pessoas muito boas, inclusive. E aí eu penso assim, se eu estou aqui, eu fiz um teste, isso é grande. Isso é uma maravilha. Mas não era o que você tinha sido chamado. Então tinha que não era manter o foco. aquilo que eu tinha um sonho. Aí passaram 20 dias, eu disse, não rolou. Não rolou. Mas também não teve resultado nenhum. Não tinha nada. Aí, tá eu no trabalho, recebo uma ligação do pastor Toninho, que fala assim, e aí, Fernando, você quer ser um arauto? Eita, benção. Minha perna tremeu, eu comecei a chorar. Aí o pastor, ele disse, calma, que a gente vai ter uma reunião, a gente vai passar seu nome, a gente vai votar. Aí eu, pastor, tá bom, tudo bem. Ele disse, amanhã, se eu ligar para você, é porque não deu certo. Se eu mandar uma mensagem, é porque deu certo. Rapaz, eu não dormi, não. Eu não dormi. É luta, viu? Não dormi, não. Aí eu peguei, fui trabalhar de novo no dia seguinte. Quando deu meio-dia em ponto, o pastor Toninho mandou uma mensagem para mim. Eita, velho. Parabéns, você é um arauto do rei. Você é um arauto do rei. Eita. Nossa, Fernando, você entendeu ali que o fim que Deus desejava aconteceu? Ou ali foi o início? O que você vive agora, depois dessa entrada para ser um arauto musical? O que mudou na sua vida, mas principalmente espiritualmente? Claro que o Fernando de hoje não é o Fernando de antes, né? De que maneira esse chamado de Deus tem mudado a sua vida? Porque você está abençoando as pessoas, mas Deus, quando faz um chamado, é porque primeiro Ele quer nos abençoar. Então, fala um pouco para a gente isso aí. Quando eu entrei, quando eu fui chamado para o Arautos, eu já pensei assim, Deus está me levando para o Arautos para me salvar. Amém. Exatamente. Eu tinha essa plena convicção. E eu digo assim, se Deus tivesse me levado para o Arautos, Deus me preparou para estar no Arautos. Eu entrei no Arautos com 32 anos. Se eu entrasse antes, eu ia ficar uma semana no Arautos só. Você já tem quantos anos lá para a gente fazer as contas aqui? Entregar a idade. Não, vamos entregar. Eu vou falar isso para você. Eu nunca falei, viu? Pastor Rafael Rossi pulou de lá, de cá. Então, se o pastor Rafael Rossi não falou, também não vou falar. Ele falou. Acabou, ele falou. Então, pronto, eu vou falar. Não, eu não falo minha idade para as pessoas, só que agora já era, agora eu vou falar. Eu tenho 37. Esse ano eu vou fazer 40. Eita, eu vou fazer 40 então também. Tá bom, então. Tamo junto. Pronto. Eu não vou dizer o mês não, mas vou fazer 40 anos esse ano, 25. Mas, enfim, aí eu pensava assim, eu sempre pensei isso, Deus está me trazendo para o Arautos para me salvar. Amém. Quando as pessoas, todo mundo pensa que a gente é pastor, né?
Então, as pessoas elas vêm com suas necessidades e elas vêm conversar com a gente, como pastor. As pessoas têm sede, né? É uma experiência rica, né? Porque, basicamente, vocês estão na linha de frente também, Sim. né? Porque tem contato com pessoas. Não, eu pensei assim, na minha primeira experiência com o quarteto, na minha primeira apresentação minha primeira apresentação foi lá em Jacareí, mas fora de Jacareí veio uma pessoa para conversar comigo do nada. Mas não é só porque pensa que vocês são pastores, não. Vocês são separados. Sim, Quem sim. serve a Deus... A gente tem um trabalho pastoral no Arautos. Mas, né? mas o servo integral do Senhor, ele é separado, ele Sim, é consagrado. sim. E as pessoas percebem isso. Sim. Então, elas vão em busca do que está tendo na vida de vocês, porque elas precisam, né? Lembrando que isso passa também por não só aquele momento só de tirar foto, né? A gente sabe que quando acaba a apresentação, muitas pessoas querem tirar foto e tal. Mas nesses momentos, com certeza, vocês vão ter experiências, como você disse aí, né? De chegar uma pessoa e falar, irmão, estou passando isso, cara, é isso que eu faço. A pessoa veio conversar comigo. E aí, naquele momento, eu conversei com a pessoa ali, foi legal, nós oramos juntos. E eu pensei, cara, eu preciso continuar me preparando, se consagrando, bem com se Deus. Enchendo. Aí você entendeu a necessidade, né, da missão. E aí eu começo a pensar assim, cara, eu preciso estar bem com Deus para que eu possa abençoar as pessoas. Sim. E aí eu penso, cara, olha o que é que eu estou cantando, meu. Isso daqui precisa ser uma realidade na minha vida. Olha o que é que eu estou cantando para as pessoas. Elas precisam ver que aquilo que eu estou cantando é verdadeiro. Coerente, agora né? Deus te trouxe para dentro do verdadeiro Você laboratório. está me entendendo? Aí eu penso assim, cara, vou falar assim de um tema bem que a gente canta todo dia, né, lá no quarteto. Como é que eu vou cantar para as pessoas sobre a volta de Jesus se eu não tenho esperança no meu coração? Não dá. Ou como se é que eu vou não transborda, né? Como é que eu vou cantar para as pessoas sobre o perdão se eu não me sinto perdoado, se eu não busquei de Deus o perdão? É uma pena saber que muitos estão pregando no mundo e muitos estão cantando, mas não louvando. Porque o louvor é a sua vida e você só está expressando com os lábios e a melodia. Mas é o que você vive, Sim. transbordando em palavras, né? E as pessoas, elas percebem isso. Porque onde o Espírito Santo está, é impossível de não ser percebido, né? Então, Deus ele começa a trabalhar na gente, fazendo a gente perceber o que a gente precisa, né? Sim. Deus é tremendo, né? Então, assim, de quando eu cheguei para o Arautos, eu sou uma outra pessoa. Claro, eu estou entrando no meu 8º ano no quarteto agora. Se eu não mudasse alguma coisa, alguma coisa de errado tinha comigo, né? Mas muita gente está aí há 20 anos no mesmo lugar, Fernando. Então, eu penso assim... Aí isso eu também concordo. Puxa a orelha desses aí. 20 anos, meu irmão, no mesmo pecado. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa tem que mudar. Quando eu prego o testemunho, eu falo sempre isso. Muda de pecado, meu irmão. Então, como é que... Então, eu tenho experimentado e percebido quanto Deus tem me abençoado e quando Ele me fez crescer. Pô, eu entrei no Arauto solteirão. Eu casei. Você casou com quanto tempo? Eu comecei a namorar com ela em 2018. Comecei a namorar com Quanto Juliana. tempo você já era Arauto? Eu já estava há alguns meses quando eu comecei a namorar. Foi rápido, né? Foi. Aí a gente começou a namorar. Eu namorei 2 anos com Juliana e nós casamos. Foi amor à primeira vista, Fernando? Rapaz, foi um negócio engraçado. Deixa eu contar aqui rapidinho. Meu pai do céu. Seu horário não É foi, meu horário, né? Então. Não, o nosso não, o seu, que sua agenda deve ser lotada. Então, eu fui cantar numa festa das primícias, né? E aí me... Esse gosta de uma resenha. Depois da programação, me vem um rapaz para tirar foto. Nossa, eu sou muito fã do Arautos. Eu sou muito fã do Arautos, sou muito fã. Posso tirar foto com você? Eu, pode, meu querido. Venha tirar foto aqui, botei aqui assim. Me dá aqui para tirar selfie. Aí tal. Ele, não, amor, vem cá, amor. E aí ela não precisa não. Ele, vem, amor. E chamaram a menina para ela vir tirar foto. E era Juliana? E a menina não queria. Aí... Você tá se enrolando. Não, mas entende o negócio. Aí a gente pegou, aí ela veio, né? Aí ela ficou de um lado e ele ficou do outro. Parece que eu já estava separando o casal ali, né?
Ó, pra aí. Não, tá, não. Mas eu vou dizer, eu nunca falei nada com ela e tal. E aí... Era Juliana. Mas eles eram namorados. Eram namorados, o namoro direitinho. É a fase de decidir. Aí ela terminou com ele. Um mês depois dessa foto, ela terminou com ele. Que não tem nada a ver com a foto. Rapaz, entrou na mente da menina. Não, sei lá. Mas assim, ó, coincidiu. Mas assim, não tem nada a ver com a foto. Não tem nada a ver comigo. O término foi por outros motivos, enfim. Aí... uns 3 meses depois do término, foi que aí eu comecei a conversar com ela. E desde o primeiro dia que a gente começou a conversar, a gente orava. Todos os dias. Amém. Todos os dias a gente orava juntos. Vamos dormir embora? Vamos orar. A gente aí orava todo dia junto. Começamos a conversar, ficamos amigos, orando. A gente começou a namorar, orava. Amém. Ficamos noivos, orávamos. Casamos, continuamos orando. É pré-requisito do Arauto ser casado? Não, alguns entraram no quarteto solteiros. Mas eles também acabam priorizando? Porque assim, quando você tem uma melhor, uma família, é melhor, né? Com base na Bíblia, é melhor que o homem esteja casado, né? Mas alguns chegaram no quarteto solteiros, como outros você. já chegaram, outros chegaram tipo noivos já para casar, e outros chegaram, a maioria chegaram casados. Com família. Fernando, foram muitas bênçãos, né? Você vê que você era jovem, não era pastor, era solteiro. Desconhecido. Desconhecido todos eram até chegar lá, né? Não. O Robinho, Robinho, a gente fica brincando com o Robinho já era... Robinho já era gente, desde 94. Robinho já era gente, porque, Robinho cantava no grupo Integração. O Integração era um dos principais grupos do Brasil, né? Então, ele cantou no Integração, aí depois ele veio para São Paulo, aí começou a cantar no Tons e Vozes, depois de 5, 6 anos de Integração. Cantou no Tons e Vozes, que do Tons e Vozes fez o Vox. E aí cantou o Robson é o contralto? O baixo. Aí ele cantou no Vox, saiu do Vox por um tempo, fez o Quarteto Novo Tempo. Saiu do Quarteto Novo Tempo, o quarteto acabou, ele voltou para o Vox e sempre em alto nível. Saiu no do Vox eu lembro dele. Por Altos do Rei. Cara, então Robinho já era conhecido. Currículo, né? O Fernando já cantava no Vox, né? Quantos baianos tem hoje no Arautos do Rei, contando com o pastor Gilson? Vou lhe dizer, a Bahia vai ganhar a Bahia o mundo. Tá dominando. A Bahia vai ganhar o mundo. Meu irmão, a Bahia ou Bahia? A Bahia. A Bahia. Corta isso aí dele, né, Mel? Bora, Bahia. Mas, você é Vitória, Fernando? Eu sou Vitória. Você é sofredor, Não, peraí, eu fico agoniado. Não, a gente passa um tempo sofrendo e depois a gente passa um tempo se alegrando. É normal. Porque eu passei... rapaz, o Vitória me fez sofrer um pouco, pá. Agora que deu. Mas agora tá na época da bonança. Agora tá ajudando a gente, né? Agora tá legal. Mas eu só finalizando, né? O Éder, ele é baiano, de lá de Cândido Sales. Eu sou daqui de Salvador. O Robinho, ele não é baiano, mas ele nasceu no Rio de Janeiro, mas ele passou a infância e adolescência toda em Itamaraju, no sul da Bahia. O Jader, os pais dele moravam aqui, então o Jader sempre estava por aqui, por Salvador, há muitos anos. O Jader acho que é do sul, né? O Jader, nasceu em São Paulo, mas a família dele é lá do sul. Né? E aí tem quem mais? O pastor Gilson, né, que é de Vitória da Conquista. O Vitinho, ele não é baiano, nunca morou aqui na Bahia, mas já tem um nome de Bahia, Vitor Bahia. Olha. E Fernando é o único que não tem ligação para cá, né? Então, mas como ele é meu irmão, ele é meu amigo, então é baiano também, por extensão. São 2 Fernandos, né? Você é o segundo tenor e o outro Fernando. Ele é o primeiro. Como são as vozes? São 4 vozes? Primeiro tenor, Fernando Santos. Segundo tenor, Fernando Menezes, o servo que vos fala. Eu sou Menezes também. Você também? É. O barítono Éder Ferreira, o baixo Robson Rocha, o diretor musical pianista Jader Santos, técnico de áudio Victor Bahia e o pastor Gilson, o orador da Voz da Profecia. Você consegue fazer todas essas vozes ou não?
Consigo, com muita dificuldade. Como é um primeiro tenor? Não, o primeiro tenor é a voz mais aguda, né? Dê uma palhinha aí. Meu pai do céu. Como uma frase aí, uma frase, Fernando. Vamos lá, vou pegar uma frase aqui, eu vou fazer as 4 vozes. Porque a gente vai encerrar com uma palhinha de uma estrofe. De tá, vou fazer aqui, ó. Jesus, primeiro tenor. Jesus, vem logo, estás vós prontos. Jesus, vem logo, estás vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Segundo tenor faz. Jesus, vem logo, estás vós prontos. Jesus, vem logo, estás vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Aí vem um barítono. Jesus, vem logo, estás vós prontos. Jesus, vem logo, estás vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Aí o baixo. Agora é a parte da dificuldade. Aí o baixo. Jesus, vem logo, estás vós prontos. Jesus, vem logo, estás vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Pronto. Tem que bater palma. É lindo o dom do louvor, né? Fernando, a gente vai indo para o final, principalmente por causa do seu tempo. Foi um presente. Deus que bom, ter que alegria. nos presenteado que alegria. com você. Nós ficamos muito felizes porque são jovens servindo ao Senhor. Vamos fazer 40, mas somos jovens. A igreja tenta nos tirar disso aí, né? Não sei se pegou. Mas vamos fazer 40. Eu vou fazer 38, vocês 40, mas somos jovens. A igreja tenta nos tirar disso aí, jovem até 36. Mas vamos protestar. Não vamos protestar. Pô. Somos jovens de valor. Antigamente era até 100 anos. E a gente fica muito feliz, né, de ver o progresso, porque isso mostra que Deus está vivo e está se movendo. E que nós devemos continuar sonhando, mas sonhando em harmonia com os planos de Deus. E os planos de Deus são de bem e de paz, mas são planos para que a gente sirva ao reino dos céus. Somos cidadãos do céu, né? E a gente tem que decidir isso como jovem. E esperar no Senhor. Mas a gente não vai poder terminar sem você louvar. E depois que você louvasse, eu não queria deixar o louvor como um final guardado. Eu posso deixar uma palavra? Você um louvor pode, e uma palavra? Não, você Claro. deve. Me empresta aqui essa Bíblia. Você É algo deve. que todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A gente está acabando agora porque você tem compromisso, viu? É verdade. O Eu acho que quente- eu falaria aqui até umas horas. Um verso que todo mundo sabe de cor. Mas eu vou cantar um pedacinho de uma música Amém. do Arautos. Procura lá no YouTube para ouvir a música toda. O Seu Nome é Senhor, Arautos do Rei. Está no nosso álbum A Capela, volume 2. Ela faz assim. O seu nome é Senhor, sublime, insondável, soberano e santo. Abba, o grande eu sou. Todo ser que respira, rendam todo louvor, honra e glória ao Senhor. Amém. Amém, amém. Gente, eu quero ler para vocês aqui, ó, Salmo 150. É um verso que todo mundo sabe, um verso que eu amo, que ele diz assim, ó, 150, verso... Vamos lá. Verso 1 diz assim: Aleluia, louvai ao Senhor no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Verso 6, vamos pular. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Isso é maravilhoso. Às vezes eu falo sobre adoração, e quando a gente fala sobre adoração, algumas pessoas confundem adoração com cantar.
ou louvar, somente cantar. Não, louve ao Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é. Louve ao Senhor. O seu louvor, ele pode ser com um aperto de mão para alguma pessoa, use os seus dons e talentos para as pessoas, pode ser um sorriso, louve ao Senhor. Pode ser pregando, louve ao Senhor. Pode ser cantando, louve ao Senhor. Adore Amém. o Senhor, coloque a sua vida diante do altar e que as pessoas elas possam perceber Jesus em você e que elas possam perceber que há um céu que Deus chamou de lar. Amém. Amém, amém. A gente vai ter mais música, não, né? Tá. Eu tenho que correr, né? Quer se aproveitar da sua bondade. É bom que a gente se Olha, aproveite do que é eu vou bom. dizer um negócio para vocês. Fico muito agradecido a vocês por esse convite e poder partilhar a minha história. Eu espero que, de alguma forma, tudo que a gente conversou aqui possa inspirar alguém e alguém que tem algum sonho, algum desejo na vida. Lembre-se sempre de colocar os seus sonhos, projetos e desejos na mão de Deus. Sonhem o sonho de Deus para a vida de vocês. Não corram do sonho de Deus, não. Viu? Amém. Amém. Irmã, fecha nessa aqui bem de pertinho. Vocês viram a história do Fernando Menezes. Ele não é só um arauto, ele é um homem, um servo. Mas vocês viram que ele foi uma criança, tinha um sonho. E Deus já tinha pensamentos sobre ele. E Deus está realizando esses pensamentos. Pensamentos que traz a ele um fim de felicidade, um fim de plenitude. E claro que com Deus não existe limite. É daí para muito mais e para muito além. É que o tempo foi curto, a gente não pôde falar sobre o que ele ainda idealiza. Vai ter filho? Vai ter quantos? Vai ser o próximo podcast. Próximo podcast. tá marcado aí. Nadson tá devendo a gente também, viu? Mas eu queria que você guardasse no coração esse verso. Deus tem pensamentos de bem para você. E se você está achando que ele se perdeu ou te esqueceu, você viu a história do Fernando, você viu que tem renúncia, você viu que teve provas, você viu que teve tentativa de desanimá-lo, você viu que teve intempéries, desafios no meio do caminho, mas hoje ele está aqui. Grandão desse jeito, não só em estatura física, mas grandão no momento da vida. Ele está lá, está no arauto do rei, ele está louvando, e ele te convidou a louvar ao Senhor. Independente do que você está vivendo, decida hoje, como ele louvou e apelou, louve ao Senhor, porque Deus vai realizar no momento oportuno o que você deseja. Você precisa desejar o que é do céu. Deus te abençoe. Espalha para o pessoal aí esse Pode Crer podcast com Fernando Menezes, um arauto, aqui conosco.